meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nos encontramos para enriquecer o nosso conhecimento nos ensinamentos de Jesus. Eu agradeço a compreensão de vocês e saber que isso não é uma coisa muito demorada e também não é muito profunda, mas é o suficiente para a gente analisar o nosso comportamento diante dos ensinamentos de Deus. Quando nós somos criança, nós vemos nos nossos pais uma imagem. É aquilo que nós vamos ser quando crescer, através dos seus conselhos, dos seus ensinamentos, dos seus castigos, é que nós vamos sendo modelados como adultos. Então, Deus nos fez seus filhos, e nada mais justo do que nós imitarmos esse nosso Deus, esse nosso Pai, que é feito só de amor, de bondade, de acolhimento. Então, o nosso coração deve ser um coração mais generoso, mais maleável. Aquele coração falado lá na parábola do semeador, aquele que é boa terra, onde a semente cai e dá frutos. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que nós já falamos, mas nós vamos repetir. Nós estamos perto do tempo da Quaresma, um tempo em que vai exigir de nós uma concentração melhor no nosso comportamento quanto a amar o próximo. Olhar para o outro e saber que ele é semelhante a mim. O que dói em mim, nele também dói. O que me fere, fere a ele também. Então, se todos nós somos filhos de Deus, nós aprendemos a amar e perdoar. Quem ama, sabe perdoar. Quem não sabe perdoar é porque precisa aprender ainda a amar. Então, hoje nós vamos meditar alguns textos em que Jesus nos propõe a prática do perdão. Vou contar com meu amigo aqui, Flávio, que eu não leio, eu sou ceguinha, mas ele lê muito bem. Lê aí para nós. Dilce, tudo bem, Dilce? Pessoal, Flávio falando aqui, vamos começar então hoje o tema perdão, né, Dilce? Uhum. Vamos falar sobre, assim, principalmente tentar aqui como perdoar, o que a gente pode fazer para perdoar, assim, segundo o Evangelho, né? Mateus, capítulo 6, Dilce, fala o seguinte: por que perdoares os homens suas ofensas? Deus, que é o Pai Celestial, também vos perdoará. Se, porém, a gente não perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, tampouco nosso Pai do céu nos perdoará. Então, parece que fica um toma lá da cá. Eu vejo aqui, se você não perdoar, ou você só perdoa porque Deus pede. Como assim Jesus ensina que o perdão que recebemos de Deus está assim muito ligado, muito conectado ao perdão que nós oferecemos aos outros. É isso mesmo, Deus? O que você acha? Olha, quem foi perdoado sabe o quanto que isso é gratificante. Ser grato a quem nos perdoa é um gesto de amor, de misericórdia de quem nos perdoou. E Deus nos perdoa. Sempre quando você se mostra arrependido e pede perdão, Ele perdoa. E por que nós vamos fazer ao contrário? Lembra-se, esse texto que o Flávio falou, nos lembra o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me ofendeu. Eu te pergunto, se você não perdoa, como Deus pode te perdoar? Você não conhece o perdão. E só conhece perdão quem ama. E quem ama a Deus sabe que Deus é perdão, Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, nos enchendo desse amor, dessa misericórdia de Deus, o nosso coração está sempre cheio para perdoar. Às vezes a gente fala assim, o perdão é mais fácil eu dar o perdão para quem me ofendeu ou eu pedir perdão por ter ofendido alguém. Os dois requerem humildade, coração generoso, porque eu só dou
o perdão se eu amo. E eu só peço perdão se eu sou humilde o suficiente para lembrar que eu errei e por amor eu estou pedindo perdão. Aquele que nega o perdão tem o coração endurecido. Endurecido. Se alguém pedir perdão e você negar esse perdão, o seu coração é como pedra. E é difícil Deus penetrar nesse coração. Por isso que a passagem que o Flávio leu diz que Deus só perdoa se eu sei perdoar. Não é isso. É que para receber perdão é preciso ter o coração generoso. Se você pede perdão para Deus é porque você se arrependeu. E se você se arrependeu e tem coragem de falar para Deus, que conhece a verdade do seu coração, como seria muito mais fácil você olhar nos olhos da pessoa que te ofendeu e perdoar. Porque nós somos humanos e frágeis, nós somos contaminados pelo pecado original e tira de nós toda a grandeza que nós temos e que Deus nos reservou. Então, o perdão é uma coisa que ele nasce no coração, é no amor que nasce o perdão. A mágoa, a vingança, o ódio nasce do nosso cérebro, que é contaminado pelo que nós vemos e o que nós praticamos durante o dia. Quantas vezes, diante da televisão, você não quer que caia uma tempestade em cima da cabeça de alguém que está fazendo mal? A gente só ouve maldade na televisão. As reportagens só fomentam em nós o ódio, a vingança. Nós queremos de qualquer jeito que Deus vingue também. Deus não é vingança. Deus espera que a gente mude, que a gente use mais o coração. E mude, porque o ensinamento de Deus, o primeiro ensinamento e o mais forte que Deus deu para nós é a capacidade de amar e perdoar. É verdade, né, Dilce? Eu fico pensando agora, com a sua explicação, às vezes a gente fala assim, Deus, eu te amo, sou louco por ti, mas ama a Deus que não vê e é incapaz de amar o irmão que não vê, né? Que vê. Isso é até música. E às vezes a gente é capaz de não perdoar, porque o perdão é amor, né? Como posso falar que eu amo uma pessoa se eu nem perdoo? E a gente ouve muito essa frase, né? Eu não perdoo, não. Quem perdoa é Deus. Mas se a gente está lutando aqui para ser semelhante a Deus, né? Assim como também Jesus perdoou, vamos ver aqui uma outra passagem, Mateus 18, 21, 22, diz assim, você vai comentar para a gente, tá? Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Pedro pergunta, né? Quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus vai e responde, eu não lhe digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí o que Jesus diz aí? O perdão deve ser contínuo e sem limites, como o amor de Deus é por nós? Com certeza. Isso de multiplicação que Jesus faz é um costume da época. Tudo que é uma coisa muito grande, que não tem fim, que Infinito, né? é imenso, é multiplicado sempre por 10, por 100 ou por 1000. A gente pode... Tem muitos exemplos que eu não vou entrar agora em detalhes, porque eu acho que nós já falamos sobre isso nos vídeos sobre Quaresma, ou então da criação, não me lembro. Quando Jesus fala, quando Pedro pergunta, ele pergunta com razão, porque às vezes a gente tem uma pessoa, e às vezes até a nossa amiga do dia a dia, conversamos com ela, mas ela é tão assim, desapercebida do que está fazendo, que ela nos ofende constantemente. E depois a gente fala para ela, poxa, você precisava falar assim comigo? Ai, perdão, me perdoa, me perdoa. Parece uma coisa banal pedir perdão. Mas será que é tão banal quando eu peço perdão para Deus? Quantas vezes nós ofendemos a Deus e corremos, ai meu Deus, me perdoa, eu não queria falar isso.
Então, também, Jesus dá a resposta para Pedro, e a resposta mais grande, mais graciosa que existe. Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Quer dizer, completo, um perdão completo? Não, não é só isso não. Se ele vier te pedir perdão completo 70 vezes, é tantas vezes que você tem que perdoar. Se a pessoa se humilha para pedir perdão, você tem que mostrar o seu coração generoso e perdoar. Se Deus é todo amor e todo perdão e nos perdoa tantas vezes que nós o ofendemos durante o dia, por que nós não podemos perdoar também? É um alívio para a nossa alma, é um alívio para o nosso coração, uma satisfação muito grande dar o perdão e também um sossego para a nossa mente. Porque quando nós lembrarmos que aquela pessoa falou aquilo, mas nós já vamos lembrar imediatamente, mas ela pediu perdão e eu perdoei. E o meu coração vai ficar assim, tão feliz quanto o coração de Deus, que sempre nos perdoa. Nós somos humanos e frágeis. Tem uma passagem no momento da cruz de Jesus que ele mostra o quanto ele sofreu para nos ensinar a ser bons, a nos amar e amar a Deus. Quando Deus nos criou, ele falou, façamos o homem, não só o homem, mas a mulher também, a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, eu sou imagem e semelhança de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Eu sou. E como eu vou praticar isso? Sem bondade, sem palavras companheiras, palavras que acalmam. Não tem jeito. Jesus, no momento da cruz, eu ouvi uma pessoa falando assim, vocês são todos errados, vocês falam que Jesus que o seu Deus morreu. Deus não morre, mas Jesus morreu e ele era Deus. E ele deixou de ser Deus quando foi homem? Não. Ele continuou a essência de homem e Deus. Como homem ele morreu, era preciso que ele morresse. Era preciso que ele entregasse a vida, o sangue, por causa das nossas ofensas. Era o nosso perdão. É restituir para nós a vida eterna que nós tivemos, assim, a grandeza de possuir pela misericórdia de Deus, a graça santificante, e nós perdemos pela desobediência, pelo pecado. Jesus, como homem, ele sofreu todas as dores possíveis ali na cruz, para mostrar para nós o que é o verdadeiro amor. Por isso é chamado paixão de Cristo, porque nós que sabemos o que é o amor, a gente sabe que quando uma pessoa se apaixona, ele é ridículo. Não é? Faz de tudo. Faz qualquer coisa. Traz caminhão para gritar na porta da amada, que ama ela, põe músicas bonitas, solta fogos, põe balão, tudo para mostrar. Isso é ridículo, mas ele faz. Por quê? Porque a paixão ela é tão grande, que a pessoa tira a noção do que está fazendo. Então, pelo sofrimento que Jesus passou, é chamado de paixão. Porque ninguém, em sã consciência, sem um amor tão grande, é capaz de passar o que ele passou. E no momento da cruz, quando ele estava, que ele já não aguentava mais o sofrimento, ele dá uma demonstração de humanidade de Deus. Ele olha para o céu e fala para o Pai, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Mas imediatamente ele falou assim, ele dá aquele suspiro e diz, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha que lindo. Essa é a passagem mais linda, mais linda. E engraçado que os algozes de Jesus estavam todos ali em volta da cruz, presenciando esse sofrimento, mas tinha uma pessoa que deveria estar odiando aqueles e, no entanto, não estava. É Nossa Senhora. A mãe de Jesus estava ali em pé, vendo o filho morrer no pior flagelo que existia, e, no entanto, ela não
apontou o dedo para nenhum, falando vocês são os culpados. Nenhum. Então, que nós aprendamos também de Nossa Senhora, a saber perdoar as ofensas e saber, pelo seu exemplo de vida, conduzir o outro ao perdão também. A ele aprender a pedir perdão, mas perdoar também. Seguindo aqui, Dilce, em Lucas, capítulo 23, lá no versículo 24, essa demonstração de amor, né, de perdão de Jesus, ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Então, uma demonstração. É uma demonstração assim tremenda, né? Que a gente canta muito na Quaresma, prova maior de amor não há que doar a vida pelo irmão, né? Foi isso que Jesus fez. Deus, eu tinha essa pergunta muito forte, como que Jesus morreu? Ele era Deus, Deus é imortal. Mas aí São Paulo vai e explica para nós que o próprio Jesus fala: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, né? E foi então, o que ele fez. Deu-lhe a vida que é infinita, que é imortal, para que nós tivéssemos vida, né? Então, esse gesto de Jesus morrendo numa cruz para nos salvar, não foi o maior perdão que nós podíamos receber? Da ofensa que nós fizemos a Deus. Eu falo nós porque eu sou humana. Mas a ofensa que foi feita para Deus na época da criação, que foi chamado pecado original. Todo mundo pensa, por que original? Por quê? Por que é original? Porque ele faz parte da origem. Todos nós nascemos com ele. Não tem jeito, nós somos descendentes de Adão e Eva. E isso faz parte da nossa origem. E Jesus, na cruz, dá a vida para restituir a nossa ligação com Deus, para restituir a nossa santificação, as portas do céu ser abertas para nós podemos viver no céu como família de Deus. Ele deu a própria vida. E ninguém ia dar a vida do outro para solucionar esse problema tão grave que foi a ruptura com Deus. Era preciso ser um outro homem, um ser humano, a fazer esse sacrifício, porque era o preço, era o resgate da nossa vida eterna que o diabo pedia. Porque ele sabia que não tinha nenhum ser humano capaz. Foi preciso que Deus se fizesse gente, nascesse como humano, sujeito a tudo que o ser humano é sujeito. Mas ele não pecou. Não teve um pecado. Então, ele foi humano em tudo. No sofrimento, na decepção, nas amarguras, em tudo ele foi ferido. Mas ele não odiou ninguém, perdoou a todos e deu a própria vida para nos salvar. Nos dá direito a entrar no céu. Não existe dinheiro que pague isso, gente. Não existe nada que substitua o grande amor que Deus tem por nós. E se nele pede que a gente aprenda a perdoar, sempre, sempre, não deixe o coração ficar negro, cheio de ressentimentos, querendo vingança. Não compensa, não compensa. Você vai ser infeliz para sempre. É verdade, nessa leitura que diz mesmo na cruz, né, Jesus demonstrou o perdão, dando um exemplo máximo de misericórdia. Na próxima leitura, então, a quarta que a gente vai ver agora, de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, que aí vai dizer assim, que é a parábola do filho pródigo, né? Mostra que o amor misericordioso do Pai que acolhe de braços abertos, sempre, sempre, os filhos arrependidos, quer dizer, eu, você e quem está nos ouvindo, né? Sem exigir explicações ou qualquer tipo de punição. Ele não quer saber nada, ele só quer abraçar, ter nos braços e arrependidos ele nos perdoa sempre. É sempre assim também quando a gente vai confessar, né? O sacramento da confissão é sempre assim, né? A gente erra e volta lá e pede perdão. Então, e nessa mesma parábola, tem um momento muito bonito que o filho mais velho, ele critica o pai, que abraça esse filho aí, enquanto que ele que permaneceu do lado do pai ali, fazendo tudo que o pai queria,
ele nunca fez festa por filho. E era preciso fazer? Tudo que o pai tinha era dele. Tudo que o pai possuía era dele. Ele sempre esteve na presença do pai, não precisava de nenhuma festa. E o pai responde para ele: esse seu irmão esteve morto e reviveu, esteve perdido e foi achado. Por quê? Por causa do arrependimento, da volta à casa do pai, do pedido de perdão. E o pai o perdoou. O irmão não queria perdoar, mas depois de uma palavra dessa do pai, só tinha que perdoar, porque até ele mesmo estava merecendo um perdãozinho do pai, não é? Por estar criticando o irmão, porque nós, às vezes, nós temos a língua muito comprida. Quando uma pessoa começa a falar mal de alguém, você lembra alguma coisa de ruim que aquela pessoa fez e você emenda, você aumenta assim, o prejudicar daquela pessoa. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com o que nós falamos e com o que nós fazemos, com o que nós sentimos e com o que nós realizamos. Nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos, e todo mundo vai lá na igreja, né? E pede, como eu já disse, acho que eu já disse até. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Mas será que é? Será que eu estou falando de coração? Ou será que quando eu saio da igreja, o meu coração se torna o coração de pedra de sempre? Olhe, às vezes nós somos ingratos até dentro da nossa própria casa, ofendendo nossos filhos, uma palavra áspera para o marido para a mulher. Às vezes tem uma sogra também que leva a língua da nora. Então, nós devemos olhar com amor, com generosidade para todo ser humano. Todos nós estamos na mesma canoa, filho. Todos nós estamos na presença de Deus. E todos nós queremos o céu. E para conquistar o céu, Jesus dá a receita. Perdão. Perdão, amor, misericórdia, perdão. É verdade, Gilce. E aqui o último, para finalizar, vamos falar aqui da mulher adúltera, né? Que também Jesus não perdoa. Mas ele pergunta, ele só não perdoa também que ele tinha, né? Ele pergunta assim: se ninguém a condenou, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Então, esse amor de Jesus, ele transcende até a lei, né? Que a lei dizia outra coisa, mas Jesus só quer saber do amor, só quer saber de amar a cada um de nós, e foi por cada um de nós que ele veio aqui cumprir a missão, né, de nos resgatar, porque nós fomos criados pelo Pai e entregue a Jesus, né? Então ele veio e prometeu: não perderei nenhum daqueles que meu Pai, né, que atrair. Então Jesus veio e também perdoa essa mulher adúltera. Que falar disso, né? Se tem uma coisa que nós gostamos de criticar, o problema da prostituição. Comportamento dos outros também. Então a gente sempre está de olho nas pessoas, querendo achar algum defeito, alguma coisa que nós possamos estar salientando, mostrando para os outros tanto que aquela pessoa não presta. A resposta de Jesus tem tudo de perdão. Ele pergunta para a mulher: cadê aqueles que te acusaram? Foram embora. Alguém te acusou? Ele falou assim: não, foram embora. Então eu também não te acuso. Então quer dizer, Jesus está falando para ela: às vezes quando você faz um pecado, a pessoa virou as costas, foi embora, não precisou dar o perdão, porque o castigo seria apedrejar aquela mulher até ela morrer. Se eles não fizeram, o perdão foi concedido. Então Jesus dá um conselho: vá e não peques mais. Esse é o conselho que Jesus dá sempre para a gente, e é o conselho também que vem no nosso ato de contrição na confissão. É prometer para Jesus que a gente vai fazer de tudo para não pecar mais, mas nós somos frágeis. E Deus conhece nossa fragilidade, por isso que Ele está sempre de coração aberto.
É verdade. Essa questão do perdão, dona Dilce, a televisão também, muitas vezes passa lá que, até mesmo os políticos, que político fez isso, que não cuida do É, povo. Às vezes a gente fica criticando o político, tem que perdoar, pedir para Deus que é, Jesus que converta o coração dele, né? Fazer uma oração, mas eu não conheço fulano e tal. Às vezes passa uma pessoa que roubou, um pai de família, uma pessoa, esse ladrão tem que morrer, ou o que é, usa droga, isso aí não presta, tem que morrer, não. Nós, como os cristãos, temos que perdoar até aqueles que a gente não conhece, né? E pedir em oração para que Jesus converta, né? Ajude essa pessoa a se fortalecer na fé e a mudar de vida, né? Converter. Esse é o propósito da campanha também da fraternidade, que esse ano vai falar sobre ecologia, mas na quaresma Jesus pede, né? Convertei-vos e credes no evangelho. é, Credes em mim que sou vida. Então, a gente também muitas vezes deve agir como cristão e não ficar querendo o mal das pessoas, né? Porque ela fez alguma coisa de errado ou alguma coisa que a gente não gostou. Isso é muito ruim. Pedir, perdoar também todos aqueles presidiários, né, que por mais erro que tenha cometido, os crimes mais hediondos, que Deus, neste momento, vá em todas as penitenciárias e possa dar o perdão para eles, para que eles convertam, que nós também possamos perdoar aqueles que nos ofenderam ou ofenderam outras pessoas. E eu vou contar só um testemunho, que eu acho que na catequese, que a senhora, acho que uns 20 anos atrás, eu contei um testemunho que é sobre o meu irmão, né? O meu irmão, ele foi assassinado, acho que ele tomou 4 tiros, e aí as pessoas sabiam quem era, tudo bem, foi uma pessoa assim, fulano e tal, e os amigos do meu irmão me ligaram em casa e falaram, não, pode deixar, a gente já sabe quem é, e como eles falam lá, né, na gíria, ele vai subir também. Eu falei, ixi, não, mas não faz, pelo amor de Deus, não faça isso. O rapaz, sei lá quem é, né, mas ele deve ter família, tem uma mãe também, né, não faça isso. Não, não, pode deixar, a gente já sabe de tudo e a gente vai pegar. E eu não sabia quem eram esses amigos, só me ligaram e falaram isso. E eu, meu Deus, que proteja esse rapaz, né, e tudo mais, porque da minha parte eu já perdoei. Eu não sei por que ele fez isso, qual o motivo que levou, mas da minha parte que eu perdoei, que ele tenha uma vida longa, que ele cuide da família dele, né, não faça mais mal a ninguém, porque feriu e fez muito mal, porque meu irmão é 1 ano de diferença só de mim. Eles crescemos, brincamos junto, andávamos juntos sempre. Ele tinha só 27 anos, né? Tinha filho, tudo, deixou um filho pequeno, 2 filhos, aliás, pequenos. E aí passou um tempo, acho que nem deu nem um mês, o rapaz morreu. Mataram também. ai, meu Deus. Foi triste também, eu senti, assim, parece que, como você sentiu, tal, matou seu irmão, mas assim, eu senti realmente, porque isso é uma coisa que a gente não deseja para ninguém. Como Jesus fala, nem para o inimigo, a gente deve perdoar até nossos inimigos. E aí eu só fiz a oração seguinte, que ele morreu, mas que ele esteja no céu também, que é o destino de todos nós. Que ele esteja no céu junto com meu irmão, ali louvando, glorificando a Deus com todos os seus santos e seus anjos eternamente. Porque para isso que nós vivemos, foi para isso que Jesus entregou a sua vida por cada um de nós. E essa foi a minha oração e eu penso sempre nisso. E eu peço sempre, Deus, sempre, sempre, eu tenho certeza que Jesus vai ouvir essa oração e que um dia também eu vou encontrar eles lá no céu, junto com outras pessoas também, que é o nosso destino. Então, esse é o meu testemunho e não conhecia a igreja nem nada, mas na minha mente, no meu coração já veio isso, o perdão. Muitas vezes é muito difícil perdoar, tem coisa que parece impossível de se perdoar, mas com um pouco de esforço, tentando ser melhor e tendo Jesus como modelo de ser humano, nós conseguimos sim, porque se Jesus conseguiu, ele mesmo disse, ele não mente, ele só fala a verdade. Vocês farão coisas melhores e maiores do que eu fiz. E o perdão é uma delas, né? Então, se você tem a oportunidade de perdoar, hoje, vá ao seu pai, sua mãe,
alguém e peça perdão. Se essa pessoa te pediu perdão e você um dia falou, não, só Deus perdoe, volte lá nessa pessoa e fale, eu te perdoo pelo mal que você me fez, pela mágoa que você me causou. E você vai ver que o seu coração vai ficar mais leve, você vai ficar tão pleno da graça de Deus que fisicamente, espiritualmente, você vai ficar muito melhor. Vou terminando por aqui, Dilce, me despedindo, desejando a todos graça e paz e até a próxima. E eu também vou despedindo, deixando um exemplo para vocês de uma santa, Santa Mônica. Santo Agostinho era um bandidão. Ele fazia só arruaças. Ele não temia Deus, nada. Ele era um à toa. Oração, oração e oração de uma mãe por um filho perdido. 20 e tantos anos rezando por esse filho perdido, mas a glória, a santificação dessa mulher foi tão grande que ela conseguiu converter o marido e converter o próprio filho. Que Deus seja louvado. Eu espero que cada um de nós, durante essa quaresma, pensemos um pouco na nossa capacidade de perdoar e viver bem com os nossos irmãos, seja eles quem for. Seja eles aquele que mais nos magoa e seja aqueles que menos magoa, mas que é cri-cri, que está sempre pisando na gente. Que Deus seja louvado, que uma ótima final de semana para vocês, que vocês sejam muito, muito felizes e que o coração de cada um de nós seja realmente semelhante ao de Jesus. Tchau!